Fala, meu! Queria te dizer que é um prazer eu estar aqui com você novamente e dizer também para que você fique aqui até o final desse vídeo, porque tem muita informação boa vindo por aí, muita coisa técnica de qualidade para te ajudar no seu dia a dia como profissional da NR13. Exatamente. Hoje eu preparei um conteúdo com base no código ASME B31.3 que fala sobre processos de fabricação de tubulações. Eu convidei também uma pessoa, um cara que é especialista em processos de fabricação. O nome dele é Fernando Novaes dos Santos. Ele é inspetor de soldagem nível 2 pela FBTS e é meu aluno no curso de alta performance em NR13. Ele sabe muito sobre processos de fabricação. Então, antes da gente ir para o conteúdo, eu queria pedir para que você clicasse em curtir, né? Se você achou interessante esse assunto. Curta aí a nossa página, se inscreva no canal se você ainda não faz parte do nosso canal, acione também o sininho para que você receba todas as notificações dos nossos novos conteúdos e isso ajuda muito a divulgar os meus conteúdos aqui na internet. Então ficaria grato, muito grato pela sua ajuda se você fizesse isso. Então roda a vinheta aí e vamos para o conteúdo. Fernandão, então, cara, eu vi que você falou lá no grupo sobre a questão dos spools, né? Que são as tubulações lá, se eu não me engano, o fluido, né? Era combustível, né? E E eu vi que você falou lá no grupo com o pessoal sobre a questão do teste hidrostático das tubulações. E como eu tenho um entendimento de que pela norma NR13, né? Independente da classe de fluido, não se faz esse teste hidrostático, eu queria entender um pouquinho melhor o que você falou lá. Você falou sobre a norma ASME, né? Acho que foi B31.3. Teria como você explicar um pouquinho sobre como funciona essa questão de teste hidrostático para tubulação, para o spool? exatamente, né? Eu não sei a especificidade da NR13, né? Se ela condiciona alguma forma de... Porque ela geralmente trabalha com linha já operando, né? Falando em spools, em fabricação, né? E geralmente na fabricação do spool, para nós aqui a gente usamos a ASME B31.3, na parte de ensaios e inspeção, né, ela condiciona, sim, essa questão aí do teste hidrostático. Quer dar uma olhada lá no item lá? Opa, mostra aí pra gente a Mostrar? norma. Tá vendo aí, né? Sim, sim. Então, a gente está com a ASME B31.3, eu estou na edição 2014, tá? Tá. No capítulo 6, que é um capítulo que trata inspeção, exames e testes, né? Uhum. Logo no início do capítulo aqui, ele faz até uma distinção do que é exame e o que é teste. Então, ela faz essa distinção, né? Então, lá, inspeção, exames. A parte em específico de teste hidrostático, ela vai estar falando aqui, ó, nesse, né, o item, o parágrafo, né? Na verdade, a nomenclatura aí, né? Usamos para B31.3 como parágrafos, né? Uhum. Então, parágrafo 345, que ele chama de teste, né? O 345.1, que ele fala de testes de estanqueidade e desequilíbrio, né? Só que daí o que ele fala, ó, antes da operação inicial, então uma fabricação nova, né? Uhum. E depois de completar todos os exames aplicados, né, requeridos pelo parágrafo 341, Seriam os cada testes dos parte... ensaios não destrutivos, né? Nas soldas e Exato. tudo mais. Exatamente. Então, assim, para aplicar o teste hidrostático, a tubulação ela tem que estar aprovada nos outros exames, né? Claro, faz sentido. Então, cada tubo ele deve ser testado com verificar a sua conformidade, né? O teste daí ele fala aqui, ó, logo em seguida no parágrafo, ó, o teste deve ser hidrostático, de acordo com o parágrafo 345.4. Exceto, né? Então ele dá umas condições aqui, excetuando esse teste, né? Então ele dá aqui, por exemplo, teria que verificar qual seria o fluido categorizado não pela NR13, mas categorizado pela B31.3, né? Que também tem uma nomenclatura diferente da NR13, né? Então ele dá aqui, por exemplo, na linha A,
ele fala alguma coisa que, por exemplo, ele fala pela opção do proprietário desse spool, né? Em tubulações de categoria D, né, pode ser sujeito a um teste de estanqueidade inicial de acordo com o parágrafo 345.7, ao invés do teste hidrostático, né? Certo. Então, ele segue aqui as alíneas, excetuando o teste hidrostático, mas via de regra, o que seria mandatório, seria esse 345.4. Tá, então naquele item lá, na linha A, no caso, ele fala, olha, o que vai mandar é o projeto. Se o projeto do fabricante, o projeto do cliente lá, pede o teste hidrostático, então tem que fazer com base no 345.4. Se ele não pede o teste hidrostático, pode ser feito também um teste de estanqueidade. É isso, né? Na verdade, não, na verdade, assim, no início do parágrafo, ele fala que tem que fazer o teste hidrostático. Ah, tá. Né? Então, assim, aí ele pega e fala, mas pode ser pulado o teste hidrostático, né? Não precisa ser feito se, né? Aí ele coloca as alíneas. Nessa primeira linha que eu li, ele não fala do projeto, ele fala com uma opção do proprietário, do cliente, né? Então, o cliente, de alguma forma explícita, ele coloca lá, meu spool, minha tubulação, eu não quero que faça teste hidrostático, por exemplo, né? Entendi. Mas esse fluido, no caso, teria que ser categoria D e tudo mais, né? Então, tem uma série de condições que não precisaria fazer, mas numa condição normal, a gente iria para o 345.4, né? Que seria esse daqui, ó. Hidrostat teste. Exatamente. Então, aqui ele fala o fluido, né? Então, qual que é o fluido que tem que ser? No caso aqui, geralmente é o que nós fazemos mesmo, é a água, né? E, em especial no grupo, o Marcos, né, que era o aluno que estava com dúvida, ele perguntou com relação à pressão de teste, né? Qual pressão que ele deveria usar, né? Isso. Então, a pressão de teste a gente daria aqui, ó, no 345.4.2, né? Então, lá, a pressão de teste, né? Daí ele coloca, exceto as disposições do parágrafo 345.4.3, o teste hidrostático em cada ponto, né, em todos os pontos, aliás, da tubulação metálica, deve ser conforme o seguinte, né? Aí na linha A, é aquilo que eu havia respondido para o Marcos, né? Ele não pode ser menor do que 1,5 vezes a pressão de trabalho. Né? 1,5 vezes a de trabalho, é isso? A de trabalho, exatamente. Nesse caso, ele é um pouco diferente, por exemplo, no ASME B31.3, ele é um pouco diferente do ASME 8, divisão 1. Né? Para vaso de pressão, que é a PMTA, pressão máxima de trabalho admissível. Exatamente. Então, assim, ele dá uns cálculos um pouco diferentes, né? Geralmente se aproxima esse 1,5, né? Mas, por exemplo, teve casos que eu já peguei que dava 1,3, 1,4, né? E chegou a ser 1,5. No caso de tubulação, ele já enfatiza, né? Tem que ser não menos que 1,5 vezes a pressão de trabalho. Na linha B, ele faz um cálculo de pressão de teste, mas é quando influencia também a temperatura. Então, por exemplo, a temperatura de operação dessa tubulação vai ser, sei lá, 400 graus Celsius, né? E, obviamente, você não vai testar o teu... Então, ela vai estar 400 graus Celsius lá a, sei lá, 10 quilos, por exemplo, né? De 10 quilogramas por centímetro quadrado. Porém, na tua pressão de teste, você não vai elevar a temperatura a 400 graus para fazer, né? Então, assim, ela faz uma correlação entre temperatura de trabalho com a temperatura de teste para chegar a um denominador aí para qual que seria a tua pressão no caso de um teste numa pressão ambiente, né? Entendi. Naquela linha que a gente falou de situação, rapidinho aqui, Marcos, ele fala que poderia ser isentado, né, para vaso de categoria D, aí ele chama o 345.7, né? Então, seria esse procedimento aqui, no 345.7.5, né? A opção, do ponto 2, exatamente, a opção, ao invés de fazer o teste hidrostático, também poderia ser feito para aquele caso em especial daquela linha que eu li lá de situação,
do teste hidrostático, né? Mas aí tem que ver caso a caso, como eu te falei, tem que avaliar o fluido também, né? Não conforme NR13, mas o fluido conforme a B31.3, e aí segue essas análises. Legal, legal, bacana. Então, resumidamente, as tubulações, então, que são fabricadas com base no ASME B31.3, elas precisam serem testadas, passar pelo teste hidrostático. Exatamente. Tá? Exatamente. Como a NR13 não fala sobre isso, né? Então fica meio subjetivo para a NR13 essa questão. Um exemplo. Se a tubulação já está rodando, né? O profissional habilitado for lá fazer uma inspeção inicial ou até periódica daquela tubulação, ele não vai exigir isso, porque isso é uma exigência de fabricação, correto? É uma exigência da norma de fabricação. Sim. É isso aí, né? Então, na verdade, o projeto, né, ou a norma de fabricação que exige, então, quem fabrica que tem que estar mais a par dessa situação. No caso do Marcos lá, até quando ele fez a pergunta, eu até falei para ele, ó, a norma NR13 não fala sobre TH de tubulação, mas você tem que ver o projeto. Eu até falei isso, né? E mais ou menos o que eu queria dizer, que se o projeto, ou seja, a norma de fabricação está solicitando, então tem que seguir o que a norma de fabricação solicita. É a mesma coisa a questão dos vasos de pressão, né? Dependendo dos testes, né, você tem que fazer... um exemplo, por que tanque de amônia, né? Eu tenho que fazer radiografia, né? Sendo que a pressão não é tão alta, por causa do fluido. E o que manda isso? É o ASME. O ASME fala que para fluido tóxico, né, ou letal, tem que se fazer radiografia ou ultrassom phase array na fabricação. Então, é algo que a norma, o código de projeto exige. Exatamente. No caso do Marcos, ele tinha comentado que ele ia fabricar, ou estava acompanhando a fabricação. Quando ele usou o termo fabricação, eu falei, então aí eu vou puxar para... Mas é aquilo que você falou. Então, você vai fazer uma inspeção de uma linha que já está em operação, né? Então, inclusive até o B31.3, ele no início lá do escopo dele, ele é bem claro, né? Essa norma é aplicada para fabricação, né? Você pode usar ela como a critério do engenheiro, obviamente, usar ela para outras finalidades, né? Uhum. Mas a ideia principal dela é para dar diretrizes aí de projetos, fabricação e inspeção, né? Durante a fabricação da tubulação. Show de bola, é isso aí, cara. Te agradeço muitíssimo aí pelo esclarecimento. Eu estava esperando isso mesmo, queria que você me mostrasse aí na norma, já que você é um especialista na área de fabricação aí, fica muito mais fácil para você do que para mim, né? Legal. Mostrar na norma o conceito e da onde que vem, né? Por que a gente realmente precisa entender, né? Quando eu falo sobre a questão de multidisciplinar, né? Eu falo assim, o profissional habilitado ele tem que ser multidisciplinar, tem que saber de norma de fabricação, de material, de metalurgia, de processos, né? E de segurança e de muita coisa. Então, por isso que é bom, né, a gente ter essas interações aí, como a gente está tendo essas interações lá no grupo, né, da turma lá. Te agradeço muito aí, Fernandão. Obrigado, viu? Beleza, Marcos. Tamo junto aí.